Então vamos dar início então à nossa palestra da manhã de hoje, fazendo a leitura de uma página aqui de preparo de ambiente. O ambiente da casa, todos nós sabemos que já foi preparado para os nossos irmãos espirituais, mas vamos fazer uma leitura para que a gente possa entrar dentro de nós mesmos e sentir todas essas influências desses bons amigos em nós. E é aqui do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem número 29, com o título A Vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram. Está registrado em Mateus, no capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vogando ao céu de imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiências se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes recebem no Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o claroroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Como nada é por acaso, após esse pedido, que foi feito para trabalharmos na casa ajudando as crianças e outros trabalhos, vem essa leitura dessa página que nos reflete muito a trabalhar com Jesus, trabalhar na vinha do Senhor. Então, meus irmãos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, deixar essa energia que está no ar, esses fluidos benéficos que descem sobre nós, essa luz que irradia do nosso Pai Celestial sobre todas as nossas cabeças, sobre as nossas mentes, e agradecer por este momento de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome do Cristo, para aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Jesus amigo, continue conosco, nos fortalecendo sempre na vontade do bem, do amor, do entendimento. E assim, Senhor, nos tornaremos mais fortes, com mais vontade de seguir as suas orientações. Muito obrigado pela luz, pelo amor, por tudo que temos, por tudo que somos, por todos aqueles que fazem parte de nossa vida, que tanto nos ensinam e nos mostram sempre qual é o melhor caminho a seguir. E assim, pedimos a permissão ao Pai para darmos início à nossa palestra da manhã de hoje, na Tua doce e santa paz, Senhor.
Que assim seja, graças a Deus. Então é com muita alegria, sempre como eu falo, que hoje estamos aqui com a nossa querida Kelly, lá da BBM, que é sempre bem-vinda, que vai nos falar sobre um tema hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Olha, mais um tema ligado ao assunto, que é muito importante, né? Os últimos serão os primeiros, item 1 a 3. Então, minha querida, seja bem-vinda, sinta-se abraçada por todos nós e por essa energia que está no ar, tá bom? Um abraço. Olá a todos, bom dia. Já vim aqui algumas vezes, né? E todas as vezes eu sempre renovo a minha certeza de que essa é uma casa assim que me acolhe com um carinho muito grande, né? E eu sinto a presença daqueles espíritos amigos que lá atrás, né, dona Nelly, eles estavam trabalhando aqui encarnados conosco e agora estão trabalhando lá do outro lado. E para mim é muito nítida a presença desses espíritos amigos. É até difícil de controlar a emoção, porque dentre esses espíritos amigos eu tenho um pai, uma avó e um avô que trabalhavam nessa seara, todos juntos, conhecendo Dona Nelly, seu Maceió, conviviam, né? E que agora estão do lado de lá, estão aqui próximos de nós, e essa emoção me invade o coração. E eu preciso ter bastante concentração para continuar diante dessa certeza, dessa presença, né? E de espíritos muito amigos, muito amorosos, que estão trabalhando muito em prol do caminhar desta casa, dos acontecimentos que hão aqui dentro, que virão também mais para frente. Então, eu queria de coração agradecer o convite que a Patrícia me faz, diante dessa rotina que a gente tem muitas vezes material muito atribulada, e que faz a gente até repensar, né? Que às vezes a gente precisa priorizar determinadas coisas na nossa vida. Há momentos, nós estamos falando de trabalho, né? Há momentos em que a matéria nos pede maior execução e atividade. Mas a vida, às vezes, nos leva, nos mostra necessidades maiores que as materiais. E muitas das vezes, quando a gente não consegue priorizar as necessidades do espírito, a vida nos leva a essa prioridade, né? Por mais que a gente não queira ou não pense, nós somos conduzidos a essa prioridade, muitas das vezes através da dor, que é uma grande escola. Hoje, a gente, ouvindo as palestras, fazendo os estudos, participando da Casa Espírita, a gente percebe que a dor não é um castigo. A dor é um grandíssimo ensinamento, muito necessário ainda para nós que somos seres ainda resistentes. E a dor faz com que a gente busque, e faz com que a gente encontre, porque quem busca vai encontrar. E essa dor que nos ensina, que muitas vezes é nosso professor, faz a gente despertar para a necessidade de trabalhar algo que os nossos olhos não podem ver, algo que está dentro de nós. Algo que somente nós e a nossa essência divina, ligada à espiritualidade, ligada a Jesus, que é o grande mestre desse orbe, nós sabemos a nossa necessidade e o quanto é importante cada um desse passo que nós temos que dar no processo de despertar. E estar aqui na casa, domingo de manhã, um domingo muito belo, de sol. Muitas vezes a gente deixa nossos parentes em casa, somos cobrados pela presença. Por que você vai? Por que você não estará aqui conosco? Né? Nós somos cobrados pela nossa família, pelos nossos amigos, companheiros, que não entendem que às vezes a gente tem o nosso momento, né? Mas há aqueles que entendem também. A gente não pode dizer que só existem as críticas, né? E nós estamos aqui, nós fizemos essa escolha. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa para ir na quarta-feira à noite na casa, para fazer um estudo no sábado de tarde. Nós fazemos escolhas o tempo todo na nossa vida.
E a escolha de estar numa casa espírita, a escolha de trabalhar numa casa espírita, é uma escolha muito importante. E no início, a gente pode encontrar muitos obstáculos também, né? É muito comum, e eu escuto muitos relatos, né? Eu sou vinculada à PM, mas eu não moro aqui na região, estou morando um pouquinho mais distante, e aí também estou participando de uma casa que fica lá perto da Barra da Tijuca, lá no finalzinho da Barra da Tijuca, né? Uma casa bem grande. E eu escuto depoimentos muito parecidos com os nossos, né? Nós vivemos na mesma realidade. Que quando a gente busca frequentar a casa, muita coisa acontece. A gente passa mal, a gente se perde, alguma coisa cai no chão e arruma um problema com o vizinho e tem alguma coisa em casa. E nós precisamos ainda assim persistir. Nós precisamos persistir. Nós temos que acreditar, nós temos que enfrentar muitas vezes esses obstáculos para estar aqui. Aí, podemos estudar de casa? Podemos. Internet, agora celular, computador, todo mundo já está sabendo usar, pelo menos o mínimo possível, né? Tem acesso, hoje em dia está muito melhor. Mas a presença dentro da casa, ela é insubstituível, porque é beber água da fonte. A minha mãe sempre fala isso, né? Beber água da fonte. Nós que estamos aqui, nós tivemos a cortina aberta um pouquinho para entrar a luz, nós somos aqueles que vamos levar para os outros que nós convivemos. Nós somos aqueles que vamos levar essa essência que nós buscamos, essa réstia de luz, para os lugares onde há obscuridade, de onde nós viemos. Porque se nós tivéssemos vindo da luz, a gente não estava desse lado, né? A gente estava lá do outro. Ou então a gente estava vivendo em missão. Mas nós espíritas, que estamos assim despertando para esse estudo, despertando para esse saber, nós temos um compromisso muito grande. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estávamos ali na praça, como diz a passagem de São Mateus, que nós vamos estudar hoje, nós estávamos ali esperando alguém nos chamar para o trabalho. Na primeira hora, não fomos chamados, nem na segunda, nem na quinta, nem na sexta. Nós fomos chamados à 10ª hora do dia para trabalhar. E o Senhor, bondoso, justo e misericordioso que é, nos prometeu a mesma quantia que foi prometida àquele que foi chamado na primeira hora. Uma moeda. É assim que Jesus nos diz, através dessas alegorias, desses arquétipos que nós conseguimos interpretar hoje, com muita profundidade. E nessa passagem, os trabalhadores da última hora, até hoje tem muita gente que questiona. Mas como? Que estavam na praça, estavam no campo, e o senhor da vinha foi chamar os trabalhadores. E aqui ele diz que é um pai de família, não é qualquer um. Foi chamar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. E na primeira hora ele chamou um grupo que estava lá de prontidão. E prometeu-lhe, ao final do dia, você receberá uma moeda. E assim ele foi fazendo sucessivamente no passar das horas, prometendo-lhes a mesma quantidade de soldo, de salário, uma moeda pelo trabalho do dia. E lá na 10ª hora, ele chamou aqueles que estavam na praça e perguntou: por que vocês ainda estão aí? Por que vocês ainda estão aí esperando o trabalho? E eles responderam: nós queremos trabalhar, mas nós não ouvimos o chamado. E aí o dono da vinha diz: agora eu estou lhe chamando, vamos lá, por uma moeda. E lá no final da 11ª hora, quando acabou o dia, quando ele solicitou que pagassem esses trabalhadores, ele disse: cada qual levará uma moeda. E aí ele foi questionado: mas aqueles que estão trabalhando desde a primeira hora, eles vão receber o mesmo do que aqueles que trabalharam a última hora? Isso é justo? Se nós olharmos com o olhar da materialidade, não é justo. Eu não quero. Eu não quero trabalhar de 7h30 a 5h30 e receber o mesmo salário
do que alguém que chegou 4h30 até 5h30 da tarde. Eu não quero isso. Isso é muito injusto. Se o meu cargo é o mesmo do que essa pessoa, eu estou trabalhando o dia inteiro, essa pessoa trabalhou 1 hora, eu tenho que receber proporcionalmente, né? É assim que a gente enxerga. É assim que a gente vive no nosso cotidiano. Porque nós precisamos lutar, pagar nossas contas, criar nossas famílias, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa comprar os nossos remédios, fazer tudo que a gente tem que fazer na nossa vida aqui, material. Mas o olhar que nós devemos ter diante dessas passagens não pode ser um olhar material. Porque a justiça divina, ela perpassa a materialidade. A justiça divina, ela não erra. Ela não duvida. Ela não é injusta. Porque é a justiça de Deus. E nós, muitas das vezes, ainda não temos nem a capacidade de compreendê-las na sua essência, porque nós ainda estamos caminhando. Então, quando a gente lê essa passagem do Evangelho, que é uma passagem que ainda gera um pouquinho de polêmica, né? Deixa eu abrir aqui melhor. A gente precisa enxergar com um outro olhar. E Kardec nos ajuda a fazer isso através do Evangelho. Porque ele diz assim, olha, no final da passagem, deixa eu passar aqui. Eu trouxe, normalmente eu venho só falar, né? Mas dessa vez eu trouxe um PowerPoint aqui. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Todos seremos escolhidos. Todos. Em algum momento, todos serão os escolhidos. Porque Deus nos fez irmãos, né? Todos nós somos irmãos, estamos aqui e temos as mesmas oportunidades em Cristo. Mas nós estamos preparados para perceber essas oportunidades? Todos nós estamos no mesmo momento evolutivo? Não. Aqueles que estavam lá na primeira hora ajudaram a construir tudo isso aqui que a gente vive. Todo esse planeta. Eles são os trabalhadores da primeira hora. Os trabalhadores da terceira, da quarta, da quinta hora são os Messias, são aqueles que fizeram a diferença na nossa terra, que a gente lembra até hoje. São os vultos que nós acessamos de espíritos muito mais anteriores a nós, mais evoluídos que nós, que vieram e fizeram a presença. Mas nós que estamos aqui, estudando, procurando, questionando, nos perguntando, nós somos esses trabalhadores da última hora. Não há mais como esperar. Não há mais como justificar. Nós queremos e nós precisamos desse trabalho, né? Eu vou ler ali o finalzinho. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Assim termina essa passagem, e ele pede que a gente leia a parábola do festim das bodas, que também é uma parábola de chamado. Um pai prepara uma festa de casamento, bodas para o seu filho, e pede que os servos chamem as pessoas, e ninguém vai. Ele prepara uma festa muito boa, um banquete, e ninguém vai. Como é que a gente pode interpretar isso? Quem é esse pai? É o nosso pai. E ele nos chama para o casamento. Que festa é essa? Que boda é essa? De Jesus. Vamos festejar com Jesus, mas a gente diz não. Eu não quero festejar com Jesus. Eu quero festejar com a carne, eu quero festejar com os meus desejos, eu quero festejar com o que eu tenho de bom para festejar aqui nessa matéria. Porque a gente precisa abrir mão de muita coisa para festejar com Jesus. Nós não estamos preparados. Muitos de nós não estávamos, vamos mudar o tempo verbal, né? Não estávamos preparados, porque agora nós estamos nos preparando. Nós estamos buscando, nós estamos procurando. E dentro da nossa essência, lá dentro do nosso coração, a gente sente isso chegando. Um quentinho, vocês sentem, às vezes, na hora da oração. Ai, é isso.
É isso que eu estou procurando, é isso que me aquece, é isso que me completa. Bati tanto a minha cabeça por aí, procurei tanto. E é isso que eu quero. É isso que eu estou procurando. É isso que eu estou buscando. Mas eu sou tão imperfeito, eu errei pra caramba. Eu tenho tantas dívidas, eu fiz tanta coisa errada. E quem não fez? Alguém aqui não fez? Eu fiz pra caramba. E a gente ainda faz. E se arrepende. Mas ninguém perguntou o que a gente fez quando a gente entrou aqui. Porque não importa. O que importa é o que nós vamos fazer. É isso que importa. O trabalhador, quando ele é chamado à vinha, é questionado. Por que você estava aí? E aí ele responde, ele podia dizer assim, porque eu não queria fazer nada. Mas ele disse, a gente quer. Só que a gente estava esperando um chamado. Se ao contrário disso, isso o Evangelho explica também, ele dissesse assim, olha, eu não quero, eu não estou com vontade, eu quero ficar aqui sentado, descansando. Aí ele não ia ser chamado. E aí sim, ele não iria. Trabalhador que não quer trabalhar, não, se levanta e não vai. Só vai aquele que quer. Por mais que ele tenha sido chamado na última hora, só vai aquele que quer. Aquele que não quer vai continuar sentado. Mas ele vai ser esquecido? Não, porque ele também precisa, em algum momento, aceitar esse chamado. Olha essa palavra, nós estamos repetindo ela por várias vezes, né? O chamado, o chamado, o chamado, o chamado. É uma palavra muito importante. Porque Jesus, quando passa aqui na terra, ele é o chamado. Ele é o chamado. Eu não sei como é para vocês, mas para mim, quando eu falo de Jesus, eu fico muito emocionada, muito. Qualquer lugar, né, se tocar uma música, um louvor, qualquer coisa que fale de Jesus, aí a minha estrutura se abala. Eu posso estar numa festa, em qualquer lugar, em qualquer sintonia, porque eu vou voltar e aquilo vai me mexer muito comigo, porque Ele, grandioso, Ele. É o nosso chamado. E não é um exagero isso que nós estamos... Nós não devemos ter vergonha de sentir isso, de falar sobre isso. Não é um exagero. Porque a presença dele aqui nessa terra, os ensinamentos que ele nos deixou, que está aqui, no Evangelho, sob a visão do Espiritismo, é o ensinamento de Jesus que está aqui. E Kardec, como codificador, como trabalhador, Kardec deve ser o trabalhador lá da 4ª hora, né? Se a gente é da última, ele deve ser da 3ª, da 4ª hora. Ele nos explica. E ele diz, espíritas, sois vocês. Ele cita, espíritas. Somos nós, né? Sois vocês os trabalhadores da última hora. Sois vocês. Qual é a nossa estrada pregressa, não dessa encarnação, mas de tantas outras que nos fez chegar aqui hoje? Graças à misericórdia divina, a gente não lembra, né? Eu acho melhor, olha, eu acho isso ótimo, não quero lembrar. Às vezes dá até uns lapsos, assim, você fica assim, acho que esse caminho aí eu não posso mais seguir. Eu sinto que aqui eu já não devo mais entrar, porque eu tenho alguma coisa aqui me dizendo que eu já saí daí. Então, se eu entrar, vou estar dando um passinho para trás, será? A gente até tem esses sentimentos, né? Mas a gente não sabe qual é a estrada que fez a gente chegar até aqui. Mas é aquilo. Nesse momento aqui, não é o que interessa. A gente não precisa ficar preso a isso. Para trabalhar na vinha, para conseguir fazer a colheita, a gente precisa estar o quê? Presente. Naquele momento. O melhor momento que nós estamos vivendo é o agora. Porque a oportunidade de trabalho é agora. A oportunidade de despertar é agora. A oportunidade de consciência, ela é agora. Mas semana passada eu podia, não fez.
Faça agora. Ah, mas aí no ano que vem, não temos o ano que vem ainda. Quem vai estar ano que vem aqui, levanta a mão. Eu quero. Eu quero pra caramba, ficar, né, muitos anos que vem. Mas quem é que tem essa certeza? Se é Deus é que dita isso muitas vezes. E o nosso livre-arbítrio também influencia pra caramba, né? Mas a gente só tem esse momento. Mas hoje a gente sabe que precisa viver essa presença sem a efemeridade. Sim, aquela ideia, né, de vamos viver, viva la vida, carpe diem, vamos aproveitar. A gente não está mais no tempo de viver aproveitando, só isso. Eu só quero curtir a vida. Essa é a juventude do espírito, né? Ele reencarna para curtir. Nós estamos sendo obrigados, pelas circunstâncias terrenas do processo evolutivo da Terra, a amadurecer o nosso espírito. A dizer para ele assim, olha, você não está aqui só para curtir mais, cara. Você precisa fazer algo mais. Você amadureceu. Se a gente for olhar isso na nossa vida material, a nossa evolução material, né, a gente nasce muito frágil. De todos os bebês animais da Terra, o ser humano é aquele que precisa de mais cuidado. Todos os outros já nascem praticamente independentes, né? Precisam dos cuidados da mãe, mas é muito, muito independente. O ser humano não. Ele é extremamente dependente e ele precisa muito do nosso cuidado. E aí a gente vai aprendendo a falar, a andar, a comer, a gente vai para a escola, a gente aprende com outros colegas, aprende a conviver, aprende a se frustrar, sente medos, aí você começa a ficar mais independente da sua família, e aí você vai sozinho para a rua, e daqui a pouco você cria a sua própria família, ou vai morar sozinho, conforme você queira, vence seus desafios, aí daqui a pouco você já vira ali na casa dos 30, dói o joelho, dói a coluna, faz 40, 50, 60... Já aí, quando você olha para trás, tem certas coisas que você, eu não vou me aborrecer mais por isso, não. Vale a pena, não. Né? Ou então, assim, deixa para lá. A maturidade faz a gente, né, viver isso. Faz a gente sorrir. Quando está todo mundo bradando, a gente sorri. Porque a gente sabe muita coisa que a gente viveu. Esse é o caminho da matéria. E o caminho do espírito, muitas vezes, é esse também. A gente já teve na infância espiritual, na primeira infância espiritual, na juventude espiritual, inconsequente, vida após vida, repetindo padrões de baixa moralidade. Porque a prova maior que a gente vive aqui nessa terra é a prova da fé e da moral. A moralidade. E não é aquela moral, aquela falsa moral, que eu vou apontar o dedo para o outro e dizer assim, olha o que faz. Olha só o que faz. Mas eu não faço. É a prova da moralidade, porque muitas são as tentações que nós temos aqui. E nós caímos muitas vezes nas armadilhas de nós mesmos. Importante dizer também que durante esse processo de maturidade espiritual, a gente precisa entender que não há de se culpabilizar o outro, não. Porque é tudo sobre eu. Quem eu sou, o que eu faço, como eu gerencio os meus sentimentos, como eu levo isso dentro de mim. Mas tem que aprender a perdoar. O perdão é meu também. O perdão é minha libertação. O perdão é quando eu solto o grilhão que está me prendendo e eu me permito caminhar. Mas o fulano, o ciclano, o beltrano, aquele lugar fez isso por mim. Como é que eu vou perdoar? Como que eu vou deixar isso? E caminhar? Como eu vou fazer isso? Ora, é responsabilidade nossa. Mas o que aquela pessoa fez, aquele ser fez? A justiça divina, lembra? Ela não falha. Ela é para todos. E eu não preciso determinar a justiça divina para ninguém. Agora, eu preciso determinar para mim como eu vou viver essa situação. Porque, às vezes, essas marcas que a vida nos traz fazem com que a gente pare e se justifique.
não vou fazer nada, não vou trabalhar porque está doendo muito. Eu não quero mais, me decepcionei. É muito comum, eu já frequentei muitas casas espíritas, né? Eu estou nessa luta aí desde que eu nasci. Sou tão boazinha que eu já nasci no lar espírita. Olha só que maravilha, né? Com mãe espírita, pai espírita, avó espírita, tios espíritas. Já passei aí um longo período, já visitei algumas casas, aqui fora do Rio também. E é muito comum a gente ver... Estou até pensando assim, é uma fofoca isso? Não, é uma constatação. As pessoas se decepcionam, né? E não só no centro espírita, tá? Nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos centros de Umbanda, Candomblé, das religiões de matriz africana. Se você tem um lugar onde as pessoas estão reunidas em nome de um Deus ou de algo que eles acreditam maior, olha só, nós temos pessoas reunidas. Por mais que a gente tenha uma espiritualidade nos apoiando, somos pessoas reunidas. Pessoas são falhas. A casa espírita, a gente já ouviu isso várias vezes, vocês com certeza já ouviram aqui, é um hospital. E atenção, ninguém aqui é médico, nem enfermeiro. Nós somos os pacientes. E paciente saudável procura emergência? Não, está todo mundo adoecido. Eu, você, todo mundo. Não é porque eu estou sentada aqui não que eu sou melhor, nada disso. É a prova minha maior, talvez, para eu ter que falar sobre, né? E aí meu ouvido aqui está ouvindo. Mas nós somos esses pacientes. Nós viemos aqui em busca disso. E é muito comum ver que, às vezes, a pessoa sai daquela casa porque ela se decepcionou com fulano de tal. Não quero mais. Não vou mais. Não frequento mais. Poxa, mas você está ali pelo fulano ou você está ali pela obra? Ou você está ali pelo ideal? Bom, mas eu não sou obrigado a ficar... Não, não é mesmo. Ninguém é obrigado a nada. Não gostou? Procura outra, então. Não se decepciona com a obra. Ou então, pense. Poxa, essa casa me ajudou tanto. Eu sou muito grata a algumas casas espíritas que eu passei, assim, que me ajudaram extremamente, muito. Assim. Quando eu vou aqui, eu me emociono por gratidão. Eu vou ficar me prendendo aos outros trabalhadores da última hora? Porque eles escolheram menos que eu na vinha? Não posso. Mais uma vez, eu preciso me preocupar com as minhas atitudes. Eu preciso me preocupar com o que eu estou fazendo. Eu preciso me preocupar com a minha postura. Por quê? Porque é o meu despertar que me interessa. Mas eu não posso ter uma visão egoísta, não é isso? Ok. Então, vocês já ouviram falar que quem ajuda, quem ajuda. Se eu estou ajudando alguém, eu também preciso de ajuda. Lá no avião, isso é muito comum, as pessoas da psicologia falam muito isso, né? No avião, quando a gente está voando, antes da gente decolar, os comissários de bordo sempre falam assim para a gente, olha, em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente, você primeiro tem que colocar em você, para depois ajudar o outro. Porque se você não colocar em você e for ajudar alguém, você vai perder o ar, vai desmaiar, e nem ajuda e nem é ajudado. Então, o protocolo é, coloque a máscara em você para você respirar, assim que você estiver bem acomodado com a máscara, vai ajudar o seu próximo. E a gente quer sair por aí sem respirar, ajudando todo mundo. Eu preciso cuidar de mim. Isso não é ser egoísta, isso é ser consciente. Eu tenho muita gente para ajudar, eu posso ajudar muito mais dentro da casa espírita, posso ajudar em uma obra social, mas eu primeiro tenho que cuidar de mim e cuidar da minha família também, que é o meu maior desafio. Alguém tem família perfeita aqui? Todo mundo tem aquele parente que você pensa assim, meu Deus, se não fosse meu parente, eu nunca ia querer cruzar com essa pessoa na frente. Todo mundo tem. Tem umas pessoas que esquentam mais, outras que esquentam menos, todo mundo tem. Porque família é isso também. Família é a vinha também. Lotada. Lotada. Aquela vinha que você trabalha não acaba nunca. Nunca acaba, nunca acaba. Caramba, essa vinha, eu quero acabar. Não acaba.
Porque a família é um projeto de Deus para a gente. Atenção, a família é um projeto de Deus para a gente. Eu escolho os meus amigos, eu escolho a minha profissão, eu escolho até a casa espírita que eu quero frequentar. Mas a minha família, não. Por quê? Porque eu preciso passar por isso. Porque eu preciso estar nesse lugar. Porque é essa pessoa que vai me ensinar. E eu tenho que cuidar disso também. Mas está me fazendo muito mal. Ora por ela, então. Eu preciso me afastar. Ok, ora por ela. Perdoa. Emita boas vibrações. Faça a sua parte. Evita o julgamento excessivo. Faça a sua parte. É sobre isso. Sobre a última, entre aspas, oportunidade que nós temos. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, que é um livro pequenininho, excelente. Eu vou dar 2 dicas de livro. Uma é essa, do Divaldo Franco, Transição Planetária, e a outra também é do Divaldo, e já vou falar depois. Excelente. O livro é para terminar e ficar assim, ó, um tempo. Tudo bem, tudo bem. Sabe aquele livro que você fica assim, né? E nesse livro, ele nos mostra que o nosso planeta está em outra fase, está subindo de nível. E é aqui que a gente vai fazer essa separação. Você quer? Vai. Você não quer? Então a gente vai te encaminhar. Assim foi em Capela. E os degredados de Capela foram para onde? Aqui. Para cá, para a Terra. Se o degradado lá da Capela veio para cá, gente, vieram cheios de inteligência, vieram cheios de sabedoria, de novas tecnologias, criaram coisas que até hoje a ciência humana aqui não consegue explicar, porque eles já estavam em outro nível de evolução. Mas moralmente ainda precisavam de muita ajuda. E nós estamos aqui na nossa hora. Na nossa hora. A gente tem que querer. A gente tem que aproveitar. A gente precisa ouvir esse chamado. Ouvir. No lugar certo, na hora certa, a gente ouve. Aonde eu tenho que estar? Em qualquer lugar que você estiver, presente, você vai ouvir o chamado. E todos nós que estamos aqui ouvimos, por isso estamos aqui. Não é isso? E aí a frase que eu falei que tem no Evangelho, nesse capítulo que nós estamos estudando. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. E aí essa imagem eu trouxe, gosto bastante de trabalhar com imagens, né? Que nos remete à reencarnação. A reencarnar e trabalhar, reencarnar e trabalhar. O processo reencarnatório é um processo de trabalho. E aí, se a gente é espírita, e se a gente é chamado a esse trabalho, a gente já tem consciência dessa reencarnação. Que a vida não finda no corpo, que ela vai além, e ela veio de antes. E isso também aumenta a nossa responsabilidade diante do nosso trabalho. Porque eu sei que não é, eu vou fazer tudo e aí depois acabou. Eu preciso fazer tudo com mais consciência. Vou conseguir fazer tudo? Provavelmente não. Mas eu vou ter mais consciência, eu vou tentar mais, eu vou me empenhar mais. Eu vou me entender mais, eu vou me aceitar mais, eu vou me perdoar mais. Eu vou me amar mais. Preciso me amar. Por mais que eu ainda seja um trabalhador recalcitrante, eu preciso me amar. Eu preciso me dar a oportunidade de tentar. E o trabalho na casa espírita é uma boa ideia, né? Há sempre necessidade. Sempre. Na recepção, aprender no artesanato, na evangelização. A gente acha que evangelizar a criança é a criança. Evangelizar é evangelizar-se a si próprio. Educar o espírito é educar-se a si próprio.
Todos aqueles aqui que são mães e pais sabem. Não consigo evangelizar. Você vai se evangelizar. Aquilo é para você. Primeiro que as nossas crianças de hoje em dia estão nos ensinando muita coisa, né? Eles estão dando um banho na gente. A gente olha, até ri e fala assim, caramba, o que esse pedacinho de gente está falando para mim? O Espírito não é de agora. O Espírito é milenar. E nós estamos em tempo de receber espíritos da 9ª e da 8ª hora, para nos ajudar no nosso trabalho de última hora. Nós estamos em tempo de receber espíritos. Isso o Chico Xavier falou, Joana falou, espíritos que estão muito mais na frente que nós e que estão chegando, inclusive Emmanuel já chegou, e Joana está chegando, agora que Divaldo já partiu, já cumpriu sua missão belíssima. Joana está chegando. E muitos outros espíritos estão chegando. Muitos que nem precisavam estar aqui e estão aqui por misericórdia a nós. Por nós. Eles estão por nós. Eles já caminharam muito, mas voltaram por nós, porque o nosso progresso também é o progresso deles. Às vezes eu escuto isso da espiritualidade. A nossa evolução é a evolução de vocês. A evolução de vocês é a nossa. Mas por quê? Porque somos todos filhos do mesmo Pai, da mesma essência divina. Onde já se viu, um está lá na frente e fala assim, cumpri minha missão. Ótimo, vou ficar aqui sentado aguardando o tempo de vocês. Isso é divino? Não. É divino voltar, agachar, bem agachadinho, bem apertadinho, e falar assim, vamos comigo, eu te ajudo. Isso é divino. Estender a mão é divino. Eu fico toda arrepiada, porque eu tenho essas coisas, esses compromissos. E aí no livro, esse aqui de Joana, é muito legal também, gente. Dica de livro, segunda dica de livro, esse aqui de Joana, As Leis Morais da Vida. São as leis morais do Evangelho, que ela explica bonitinho em cada capítulo. E existe um capítulo, de número 8, que se chama Trabalho de Última Hora. E é justamente isso que nós estamos falando aqui. Pouco importa a hora que haja compreendido o significado do divino chamado. Então, no fundo, não importa. E foi isso que o Senhor quis dizer quando Ele pagou um salário para cada um. Uma moeda, desde o primeiro até a última hora. Foi isso que Ele quis dizer. Não importa, eu não quero saber. Lembra que a gente está falando isso? Não importa o que você fez, não importa a hora que você despertou. Importa o quê? Que você despertou. Que você levantou e foi para a vinha trabalhar, a vinha do Senhor. É isso que importa. E aí a gente precisa lembrar disso quando for julgar o outro, que ainda está naquele processo de escutar o chamado. Aí olha ali, ó. E aí a gente precisa lembrar disso. Para o Senhor não importa. Vai importar para a gente? Não pode. Então a gente vai lá e chama. Vamos? Vamos comigo? Vamos, eu te ajudo, eu te dou a mão. Mas primeiro eu cuido de mim. É quando eu tiver já cuidado. Ótimo a gente não vai estar, né? Porque hoje em dia ninguém está ótimo assim. A gente até pode falar, está tudo ótimo. Mas está difícil. Mas essa é a hora mesmo. Esse é o desafio maior. Seguir apesar de. Esse é o maior desafio, é a prova de fé. Eu vou ao trabalho, a senda do trabalho divino, apesar de tudo. Apesar do meu marido, apesar da minha esposa, apesar do meu trabalho, apesar do meu filho que está problemático, apesar de eu estar com goteira na minha casa, apesar do dinheiro estar faltando um pouquinho, eu vou. Porque é uma decisão e é uma escolha. E é minha. É a minha responsabilidade. E eu não posso dar isso para ninguém. Lembram? Estamos amadurecendo espiritualmente. Não dá mais para agir como meninos e meninas que esperem o pai levar pela mão. E olha que o nosso pai leva, hein?
Se a gente se entrega, Ele leva. Nosso Pai leva. Mas a gente precisa ter consciência que nós estamos caminhando para um amadurecimento espiritual. E esse livro nos ajuda muito. Descobre uma... Eu estou olhando aqui a mesma coisa que vocês, ok? Descobre uma entre as 1000 maneiras de atuar edificando e serve entre as 1000 maneiras de atuar. Já estou acabando, tá, Luz? Entre as 1000. Não é entre 2 ou 3. Ele deu muitas maneiras de atuar servindo bem. Atendendo o chamado do Senhor que aguarda os que desejam trabalhar na vinha. O Senhor está nos aguardando. Olha essa imagem que bonita. O Senhor aguardando. E os trabalhadores ali da vinha. O belo dogma da reencarnação eterniza, precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. É isso. É a reencarnação, que é a misericórdia divina por nós, que é a oportunidade e que é sabido que existem milhares de espíritos aguardando essa nova oportunidade. Nós aqui já somos premiados, porque nós estamos aqui. Muitos estão aguardando essa oportunidade. Porque é a última hora. A fila do trabalho está enorme. Há uma fila enorme. Não há mais 2, 3 trabalhadores na praça esperando. Há centenas. Há milhares esperando a oportunidade da vida terrena para caminhar. Porque a gente já gastou muito nosso tempo. A gente já deixou muitas coisas para trás. Muitas coisas para trás. E a gente não pode mais deixar agora. A gente precisa aceitar o chamado. A gente precisa cair nos braços. Jesus, que preparou tudo isso para nós, nos aguarda, nos chama. O seu exemplo nos chama. A sua luz nos chama. E onde a gente procura isso? Dentro de nós temos essa centelha, esse chamado. E a casa espírita nos ajuda bastante também. A refletir, a ter consciência. Muitas vezes saímos das palestras, não estou falando dessa aqui não, estou falando de outras. Pensando assim, caramba, parece até que, está doendo. Não é isso? Falar, foi para mim, tenho certeza que os espíritos falaram lá com o palestrante, foi para mim. Porque a gente chega aqui e prepara uma coisa, nem abriu o livro, né, Patrícia? E a gente vai e é conduzido quando a gente está, né, ali falando assim, quero fazer direitinho, me ajuda. A gente é conduzido. E a gente fala aquilo que é necessário. Para quem é encarnado e para quem está desencarnado aqui conosco. Porque quando a gente vai à casa espírita, a gente leva desencarnados conosco. Está repreendido, eu não quero levar nenhum desencarnado comigo. Mas a gente leva. A gente vai recolhendo de onde a gente passa, a gente leva, porque esse é o hospital. E é o hospital dos desencarnados também. É uma frente de luz. É um forte. E é aqui que eles têm que estar também, para serem encaminhados, iluminados. E nós trazemos. Quantas vezes a gente chega aqui com dor de cabeça, com dor de barriga, chateado, sai daqui, até esquece. Fiquei tão bem lá na casa. Deixou toda a carga aqui, né? É a casa que trabalha. Por isso, trabalhem na casa. Trabalhem. A gente precisa da força de trabalho encarnada. Os desencarnados dão conta do recado. Eles fazem totalmente a parte deles. Nossa, muito. Mas eles precisam de nós. Porque nós estamos falando de um trabalho de encarnado para desencarnado também. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Chegou alguém novo na casa, recepciona com um bom sorriso. Mas eu não trabalho aqui, mas você conhece, você assiste a palestra, você sabe os horários, você conhece as pessoas da casa. Oi, bom dia, como vai? Primeira vez? Bem-vindo, vamos lá. Que vergonha. Não dá mais tempo de ter vergonha. Não dá mais. A gente precisa despertar e essa mensagem precisa ser passada. Eu poderia ficar falando muito mais aqui, mas o tempo não nos deixa. E eu preparei uma música muito especial
da Maria Elza Tiscati, que é uma cantora espírita já muito conhecida, lançou, já tem muito tempo, muitos anos que ela não lança nenhum CD novo, mas a obra dela é muito completa. E aí ela tem uma música que se chama O Chamado. E a gente vai escutar um pouquinho dessa música, pode ser? Eu coloco aqui, pode deixar, Patrícia. Levanto aqui. A gente vai colocar no YouTube. Eu não sei que imagens são essas que a gente vai ver, mas eu vou colocar no PowerPoint. Vamos, gente, aproveitar esse momento para a gente olhar essa imagem do Cristo. Ele está olhando para nós. Ele está nos chamando, nos convidando. Olha que beleza, Ele nos convida, Ele não nos obriga. Ele nos convida. E o convite que Ele nos faz é quase irrecusável. O chamado que Ele nos faz é irrecusável. E não é mais a hora de questionar, de perguntar o porquê. Por que, Senhor? Por quê? Não é mais. É hora de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para trabalhar na sua vinha. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando vi que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar ao sol atrás dos montes, só disse: confie e vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra mãe que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os
por seu amor, haveremos de amar, e ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. A gente fica até sem palavras, né? Sempre se faz um comentário breve sobre a palestra, mas nós, nesse momento, só temos a agradecer por tudo que foi colocado de forma a nos remeter a muita reflexão. Agradecemos a Deus, o Pai, agradecemos os bons espíritos que intuíram a nossa irmã, agradecemos a nossa irmã pela disposição de trabalhar na vinha, de preparar, de se dispor a servir. Muito obrigado, irmã. Leve conosco nosso abraço, nosso carinho, que você possa retornar em breve, novamente, nessa casa que você tanto gosta e que nós gostamos de tê-la também aqui conosco. Muito obrigado, irmã. E assim faremos uma prece para encerrar esta primeira parte do nosso encontro desta manhã linda, dizendo assim: obrigado, Senhor, por participar deste banquete, que possamos nós revestir a túnica nupcial para sermos dignos de sermos chamados trabalhadores da tua última hora. Sentimos-nos honrados por assim poder participar deste momento único em nossas vidas. Dai-nos força, esperança e luz para que tenhamos sempre a firmeza de caminharmos ao seu lado, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.